65. Ellen estava em pé sobre um pequeno ressalto da rocha, observando suas tropas. Lá embaixo, os colos avançavam, abrindo um caminho nas cinzas que os seres humanos poderiam usar após o ataque inicial das criaturas. Ellen esperou. Ham a apenas poucos passos abaixo. Eu visto branco, pensou, a cor da pureza. Tento representar o que é bom e direito para os meus homens. Os colos não terão problemas com aquelas fortificações, Ham disse em voz baixa. Eles podem subir ao topo das muralhas da cidade. Vão conseguir escalar aquelas reentrâncias de pedras quebradas. Helena assentiu. Provavelmente não haveria necessidade de os soldados humanos atacarem, apenas com seus colos. Tinham vantagem numérica e era improvável que os soldados de Yeoman tivessem combatido as criaturas antes. Os colos pressentiam uma luta se aproximando. Ellen conseguia senti-los entusiasmados. Eles o pressionavam, desejando atacar. Ham, ele disse, olhando para baixo. Estamos fazendo a coisa certa? Ham deu de ombros. O movimento faz sentido, El. Ele respondeu, coçando o queixo. Atacar é nossa única chance real de salvar Vin, e não podemos manter o cerco, não por muito mais tempo. Ham hesitou, em seguida sacudiu a cabeça, seu tom de voz assumindo a incerteza que sempre surgia quando ponderava um de seus problemas lógicos. Ainda assim, soltar um grupo de colos em uma cidade me parece imoral. Será que você vai conseguir manter o controle sobre eles assim que começarem a enlouquecer? Salvar Vin vale a possibilidade de matar sequer uma criança inocente? Não sei. Por outro lado, talvez salvemos mais crianças ao trazê-las para o nosso império. Eu não devia ter me dado o trabalho de perguntar para Ham, pensou Ellen. Ele nunca foi capaz de dar uma resposta direta. Ele olhou para o campo, os colos azuis se destacando contra uma planície negra. Com estanho, ele conseguia ver os homens agachando-se no topo das encostas da cidade de Phaedrax. Não, Ham falou. Ellen olhou para os brutamontes. Não, Ham repetiu. Não devemos atacar. Ham? Ellen disse, achando uma graça surreal na coisa toda. Você realmente chegou a uma conclusão? Ham assentiu. Sim. Ele não ofereceu explicação ou justificativa. Ellen ergueu os olhos. O que Vin faria? Seu primeiro instinto foi pensar que ela atacaria. Porém, ele se lembrou de quando a encontrara anos antes, após seu ataque à Torre de Seth. Estivera encolhida em um canto, chorando. Não, pensou. Não, ela não faria isso. Não para me proteger. Ela aprendeu essa lição. Ham, ele disse, surpreendendo-se, diga aos homens para recuar e levantar acampamento. Estamos voltando para Luthadel. Ham olhou para trás, surpreso, como se não esperasse que Ellen fosse chegar à mesma conclusão que ele. E Vin? Não vou atacar essa cidade, Ham, Ellen disse. Não vou conquistar essas pessoas, nem que seja para seu próprio bem. Descobriremos outra maneira de libertar Vin. Ham sorriu. Seth vai ficar furioso. Ellen deu de ombros. Ele é paraplégico. O que vai fazer? Nos morder? Venha. Vamos descer desta pedra e lidar com Luthadel. Estão recuando, milord. O soldado avisou. Vin suspirou, aliviada. Ruína estava parado, sem expressão. As mãos às costas. Marsh estava com a mão pousada como uma garra no ombro de Yeoman, os dois observando a janela. Ruína trouxe um inquisidor, ela pensou. Deve ter ficado cansado dos meus esforços de tirar a verdade de Yeoman e trouxe, portanto, alguém que sabia que o obrigador obedeceria. Isso é muito estranho, Ruína disse, por fim. Vin suspirou, e em seguida arriscou. Não percebe? Ela perguntou em voz baixa. Ruína se virou para ela. Vin sorriu. Você realmente não entende, não é? Dessa vez, Marsh também se virou. Acha que eu não percebi? Vin perguntou. Acha que não sei que você está atrás do Ation desde o início? Que vinha nos seguindo de caverna em caverna, empurrando minhas emoções, forçando-me a procurá-lo para você? Foi tão óbvio. Seus colos sempre se aproximando de uma cidade apenas depois de descobrirmos que aquela era a próxima. Você fazia movimentos para nos ameaçar, obrigando-nos a avançar mais rápido, mas sem nunca levar seus colos rápido demais até lá. O fato é que sabíamos desde o início. Impossível, Ruína sussurrou. Não, é bem possível. Ation é metal, Ruína. Você não consegue enxergá-lo. Sua visão fica confusa quando há muito dele por perto, não é? Metal é seu poder, usado para criar inquisidores, mas é como a luz para você, ofuscante. Nem viu quando de fato descobrimos o Ation, apenas seguiu nosso ardil. Marsh soltou o Yeoman e correu pela sala, agarrando Vin pelos braços. Onde está? O inquisidor exigiu, erguendo-a, sacudindo-a. Ela riu, distraindo Marsh, enquanto estendia a mão cuidadosamente até seu cinturão. Porém, o inquisidor a sacudiu demais, e seus dedos não conseguiram encontrar o que procuravam. Vai me dizer onde...
Onde o Ation está, menina? Ruína disse calmamente. Eu já não expliquei? Não há como lutar contra mim. Você se acha esperta, mas na verdade não entende. Nunca soube o que é aquele Ation. Vin sacudiu a cabeça. Acha mesmo que eu levaria até ele? Marsh a sacudiu novamente, chacoalhando, fazendo-a cerrar os dentes. Quando parou, a visão de Ven estava turva. Ao lado, ela mal conseguia divisar Yeoman, observando com o senho franzido. Yeoman, ela disse, seu povo está seguro agora. É capaz de finalmente confiar que ela não é um bom homem? Marsh a jogou de lado. Ela caiu com tudo e rolou no chão. Ah, criança, Ruina falou, ajoelhando-se ao lado dela. Preciso provar que você não é capaz de me combater? Yeoman! Marsh gritou, virando-se. Prepare seus homens. Quero que você ordene um ataque. O quê? Yeoman perguntou. Um ataque, milord? Sim. Quero que você reúna todos os soldados e os mande atacar a posição de Allen Venture. Yeoman empalideceu. Deixar para trás nossas fortificações? Marchar como exército contra os colos? Essa é minha ordem, Marsh disse. O rei obrigador se manteve em silêncio por um instante. Yeoman, Vin disse, engatinhando. Não vê que ele está manipulando você? Yeoman não respondeu, parecia perturbado. O que eu faria se quer considerar uma ordem dessas? Vê, Uina sussurrou. Vê meu poder? Vê como manipulo até mesmo a fé? Dê a ordem, Yeoman disse, virando as costas para Vin e encarando os comandantes dos soldados. Mande-os atacar. Diga a eles que o Senhor Soberano os protegerá. Bem, Ham disse, ao lado de Ellen no acampamento. Por essa eu não esperava. Ellen assentiu devagar, observando a multidão atravessando os portões de Phaedrax. Alguns tropeçavam nas cinzas altas, enquanto outros abriam caminho nelas, sua investida reduzida a um lento rastejar. Alguns ficaram para trás, Ellen disse, apontando para o alto das muralhas sem estanho. Apontando para o alto das muralhas. Sem estanho, Ham não era capaz de ver os homens que se alinhavam nas muralhas, mas ainda assim confiava nas palavras de Ellen. Ao redor dele, seus soldados humanos estavam levantando acampamento. Os colos ainda esperavam em silêncio nas posições, cercando o local. O que Yeoman está pensando? Ham perguntou. Está jogando uma força inferior contra um exército de colos? Como eu fiz, atacando o acampamento de colos em Betitan. Algo naquilo deixava Ellen muito pouco à vontade. Bater em retirada, Ellen ordenou. Hein? Ham questionou. Eu disse para soar o ataque de retirada. Para soar o toque de retirada, Ellen disse. Abandonar posição. Recuar com os soldados. Ao seu comando silencioso, os colos começaram a avançar para longe da cidade. Os soldados de Omen ainda estavam abrindo caminho entre as cinzas. No entanto, os colos de Ellen abriram um caminho para seus homens. Deviam ser capazes de se manter afastados. Essa é a recuada mais estranha que eu já vi, Ham observou, colocando-se em movimento para instruir os soldados e retransmitir as ordens. É isso, Ellen pensou, contrariado. É hora de descobrir que diabos está acontecendo naquela cidade. Yeoman estava chorando. Eram lágrimas pequenas, silenciosas. Ele estava empertigado, sem encarar a janela. Ele teme ter lançado seus homens para a morte, pensou Vin. Ela foi até ele, mancando devido ao seu impacto com o chão mais cedo. Marsh observava pela janela. Ruína a encarou, curioso. Yeoman, Vin disse. Yeoman se voltou para ela. É uma provação, ele falou. Os inquisidores são os principais sacerdotes sagrados do Senhor Soberano. Farei o que mandarem, e o Senhor Soberano vai proteger meus homens. E então você verá. O Senhor Soberano vai proteger meus homens e esta cidade, e então você verá. Vin cerrou os dentes, em seguida afastou-se e se voltou a caminhar até Marsh. Olhou pela janela e ficou surpreso ao ver que o exército de Ellen estava recuando, para longe dos soldados de Phaedrax. A força de Yeoman não estava correndo com muita convicção. Obviamente estavam contentes em deixar o inimigo superior fugir diante deles. O sol finalmente se punha. Marsh não pareceu se divertir com a retirada de Ellen. Foi o bastante para fazer Vin sorrir, o que fez o Inquisidor agarrá-la novamente. Acha que venceu? Marsh perguntou, inclinando-se, a cabeça das estacas pendendo bem diante do rosto de Vin. Vin estendeu a mão para o cinturão. Só mais um pouco. Você disse que está jogando comigo, criança, Ruina disse, caminhando até perto dela. Mas é você que está sendo controlada neste jogo. Os colos que a servem tiram sua força do meu poder. Acha que eu deixaria você controlá-la se não fosse para meu eventual benefício? Vin sentiu um calafrio. Ah, não.
Ellen sentiu uma sensação terrível de rompimento. Era como se uma parte de suas vísceras tivesse sido repentinamente e forçosamente arrancada dele. Arfou, soltando seu empurrão de aço. Sentiu-se atravessar o céu, cheio de cinzas, e aterrissou, cambaleando sobre uma plataforma rochosa do lado de fora da cidade de Phaedrax. Ele arfou, ofegante, trêmulo. Que diabos foi isso? Pensou ele, erguendo-se, segurando a própria cabeça que pulsava. E em seguida percebeu, não conseguia mais sentir os colos. À distância, as criaturas azuis gigantescas pararam de correr, e em seguida, para o horror de Ellen, ele assistiu os monstros se virarem, e começaram a correr até seus homens. Marsh assegurou, Hemalurgia é o poder dele. Vem, ele disse. O Senhor Soberano a usou de forma inconsciente, aquele tolo. Cada vez que criava um Inquisidor ou um Colos, fazia outro servo para o próprio inimigo. Ruína esperou com paciência, sabendo que quando finalmente fosse libertado, teria um exército inteiro esperando por ele. E o homem estava em frente à outra janela. Ele arfou em silêncio, observando. Você salvou mesmo meus homens? O rei obrigador falou. Os Colos se viraram para atacar o próprio exército. Eles virão atrás de seus homens logo em seguida, Yeoman. Ven disse, zonza. Eles destruirão sua cidade. Está acabado, Ruína sussurrou. Tudo precisa entrar no lugar. Onde está o Watchon? Ele é a última peça. Marsh sacudiu Ven. Finalmente ela conseguiu alcançar o cinturão do Inquisidor, então deslizou os dedos nele. Dedos treinados pelo irmão e por uma vida inteira nas ruas. Dedos de uma ladra. Você não pode me enganar, Ven. Ruína disse. Eu sou Deus. Marsh ergueu uma das mãos, soltando o braço de Ven. Em seguida, ergueu o punho como se fosse atingi-la. Moveu-se com força, o peltre obviamente queimando dentro dele. Era um alumântico, como todos os inquisidores. Significava que tendia a manter metais junto a si. Ven girou a mão para cima e engoliu o conteúdo do frasco de metais que havia roubado do cinturão. Marsh ficou paralisado e Ruína em silêncio. Ven sorriu. O peltre se avivou em seu estômago, devolvendo-a à vida. Marsh avançou para completar o golpe, mas ela saiu do caminho e em seguida tirou o equilíbrio do Inquisidor puxando o outro braço, que ele ainda segurava, para o lado. Ele mal se segurou, mas quando se virou para encarar Ven, viu-se segurando seu brinco em uma das mãos. E ela o empurrou com duro alumínio direto na testa de Marsh. Era um pedacinho de metal, mas tirou uma gota de sangue quando bateu, atravessando a cabeça e saindo pelo outro lado. Marsh caiu, e Ven foi lançada para trás com o próprio empurrão. Bateu na parede, fazendo os soldados se afastarem aos gritos, erguendo armas. Yeoman se virou para ela, surpreso. Yeoman! Ela chamou. Traga seus homens de volta. Fortifique a cidade. Ruína havia desaparecido em meio ao caos de sua fuga. Talvez estivesse inspecionando o controle dos colos. Yeoman parecia indeciso. Não perderei minha fé. Preciso ser forte. Ven cerrou os dentes, erguendo-se, quase tão frustrante quanto Ellen, né? Às vezes, ela pensou, cambaleando até o corpo de Marsh. Foi até o cinturão e pegou o segundo e último frasco que ele tinha armazenado. Ela tomou, restaurando os metais extintos com o duralumínio. Então saltou no peitoril da janela. As brumas rodopiavam ao redor dela. O sol ainda estava solto, mas as brumas chegavam cada vez mais cedo. Lá fora, ela conseguia ver as forças de Ellen cercadas por colos enfurecidos de um lado, pelos homens de Yeoman sem atacar, mas ainda bloqueando o recuo do outro. Ela se aprontou para salvar e juntar-se à batalha, mas percebeu algo. Um pequeno grupo de colos, aparentemente pequeno o bastante para ser ignorado pelas forças de Ellen e Yeoman. Mesmo Ruína parecia não ter prestado atenção neles, pois estavam parados nas cinzas, parcialmente enterrados, como uma coleção de pedras silenciosas. Os colos de Ven, aqueles que Ellen lhe dera, humano à frente, com um sorriso malicioso. Ela ordenou que avançassem para atacar os homens de Yeoman. Estou lhe dizendo, Yeoman, ela falou, saltando do peitoril para dentro da sala novamente. Aqueles colos não se importam de que lado os seres humanos estão. Vão matar todos. Os inquisidores enlouqueceram agora que o Senhor Soberano está morto. Não prestou atenção no que aquele disse? Yeoman parecia pensativo.
Ele mesmo admitiu que o Senhor Soberano estava morto, Yeoman. Vin disse, exasperada. Sua fé é notável, mas às vezes é preciso saber quando desistir e seguir em frente. Um dos comandantes dos soldados gritou alto. Yeoman se virou para a janela novamente e praguejou. Imediatamente, Vin sentiu algo puxando seus colos. Ela gritou quando foram arrancados dela, mas o dano que queria já estava feito. Yeoman parecia perturbado. Vira os colos atacarem seus soldados. Encarou Vin, em silêncio por um instante. Recuem para a cidade, ele finalmente gritou, virando-se para os mensageiros, e ordene que os homens permitam que os soldados de Venture se refugiem aqui também. Vin suspirou, aliviada, e em seguida algo agarrou sua perna. Ela olhou para baixo em choque, vendo Marsh se erguer de joelhos. Ela havia fatiado seu cérebro, mas os incríveis poderes de cura do Inquisidor pareciam ser capazes de lidar até mesmo com aquilo. Tola. Marsh disse, erguendo-se. Mesmo se Yeoman se voltar contra mim, posso matá-lo, e seus soldados me obedecerão. Ele lhes deu a crença no Senhor Soberano. Eu mantenho essa crença por direito da herança. Vin respirou fundo. Em seguida, atingiu Marsh com um abrandamento com duralumínio. Se funcionava com colos e candra, por que não com inquisidores? Marsh cambaleou. O empurrão de Vin durou somente um breve momento, mas nesse tempo ela sentiu algo. Uma muralha, como sentira da primeira vez que tentara controlar Tinson ou da primeira vez que tomaram um grupo de colos. Ela empurrou com tudo que tinha. Em uma explosão de poder, chegou perto de tomar o controle do corpo de Marsh, mas não o bastante. As muralhas dentro de sua mente eram fortes demais, e Vin tinha apenas um frasco de metais para usar. A muralha a empurrou para trás. Ela gritou, frustrada. Marsh estendeu a mão, rosnando, e agarrou o pescoço dela. Vin narfou, os olhos arregalando-se conforme Marsh começava a crescer. Ficar mais forte, como um feruquimista, ela percebeu. Estou seriamente encrencada. As pessoas na sala estavam berrando, mas ela não conseguia ouvi-las. A mão de Marsh, agora grande e musculosa, agarrava sua garganta, estrangulando-a. Apenas o peltre queimando a mantinha viva. Ela se lembrou daquele dia, muitos anos antes, quando fora agarrada por outro inquisidor, na sala do trono do Senhor Soberano. Naquele dia, fora o próprio Marsh quem salvara sua vida. Parecia uma ironia deturpada que ela agora se exaurisse, sendo estrangulada por ele. Ainda não. As brumas começaram a rodopiar ao redor dela. Marsh teve um sobressalto, mas continuou a segurá-la. Vin extraiu força das brumas. Aconteceu novamente. Ela não sabia como ou porquê, mas simplesmente aconteceu. Ela inspirou as brumas para dentro do corpo como fizera naquele dia, tanto tempo antes. Ao assassinar o Senhor Soberano, de alguma forma, ela as puxava para si e as usava para abastecer seu corpo com uma incrível onda alomântica de poder. E com esse poder, ela empurrou as emoções de Marsh. As muralhas dentro dele racharam e desmoronaram. Por um momento, Vin sentiu um surto de vertigem. Viu coisas através dos olhos de Marsh. De fato, sentiu como se o compreendesse. Seu amor pela destruição, seu ódio por si mesmo. E através dele teve um vislumbre de algo. Uma coisa odiosa e destrutiva que se escondia atrás de uma máscara de civilidade. Ruína não era a mesma coisa que as brumas. Marsh berrou, soltando-a. A estranha explosão de poder dela se dissipara, mas não importava, pois Marsh fugiu pela janela e se empurrou para longe através das brumas. Vin se ergueu, tossindo. Consegui. Extraí poderes das brumas de novo. Mas por que agora? Por que, após tentar de tudo, aconteceu justo agora? Não era hora de pensar naquilo, não com os colos atacando. Ela se virou para o perplexo Yeoman. Continue a retirada para a cidade, ela disse. Vou ajudá-los. Ela lutava desesperadamente, derrubando colos atrás de colos. Era um trabalho difícil e perigoso, até mesmo para ele. Esses colos não podiam ser controlados. Não importava o quanto ele empurrasse ou puxasse as emoções. Não era capaz de trazer nenhum poder, nenhum para seu controle. A única coisa que restava era lutar, e seus homens não estavam preparados para a batalha. Ele os forçava a abandonar o acampamento rápido demais. Um Colos golpeou, a espada zunindo perigosamente próxima da cabeça de Alan. Ele praguejou, lançando uma moeda e empurrando-se para trás pelo ar, por sobre os homens lutando e de volta ao acampamento. Eles haviam conseguido recuar para a posição de sua fortificação original.
Ou seja, tinham uma pequena colina para defesa e não precisavam lutar nas cinzas. Um grupo de lança-moedas, tinha apenas 10, atirava ondas atrás de onda de moedas no grupo principal de colos, e arqueiros lançavam saraivadas semelhantes. A frente principal de soldados era apoiada por atraidores lá atrás, que puxavam as armas colos e o desequilibravam, dando novas aberturas aos homens normais. Brutamontes corriam ao redor do perímetro em grupos de 2 ou 3, apoiando pontos fracos e agindo como reservas. Mesmo com tudo isso, eles estavam encrencados. Seu exército não poderia enfrentar tantos colos com mais facilidade do que Fairfax conseguiria. Ellen aterrissou no meio do acampamento, meio desmantelado, ofegante, coberto de sangue colos. Homens berravam enquanto lutavam a uma curta distância, mantendo o perímetro do acampamento com a ajuda dos alomânticos de Ellen. Grande parte do exército Colos ainda estava agrupada ao redor da sua seção norte do acampamento, mas Ellen não conseguiria levar seus homens de volta a Phaedrus sem expô-los aos arqueiros de Yeoman. Ellen tentou tomar fôlego quando um servo correu com a caneca d'água para ele. Seth estava sentado a uma curta distância, coordenando as táticas de batalha. Ellen jogou para o lado a caneca vazia e avançou até o general, sentado a uma pequena mesa. Nela havia um mapa da área, mas nada de marcações. Os colos estavam muito próximos, a batalha acontecendo a poucos metros de distância, e não havia necessidade de manter um mapa abstrato dela. Nunca gostei de ter essas coisas no exército, Seth disse, tomando de uma vez a água de uma caneca. Um criado se aproximou, trazendo um cirurgião com uma atadura para começar o trabalho no braço de Ellen, que, até aquele momento, não havia percebido o sangramento. Bem, Seth observou, ao menos morreremos em batalha, e não de fome. Ellen riu, tomando a espada novamente. O céu estava quase escuro. Eles não tinham muito tempo antes que uma figura aterrissou sobre a mesa diante de Seth. Ellen, Vin disse, recue para a cidade. Yeoman permitirá sua entrada. Ellen teve um sobressalto. Vin... Em seguida, ele sorriu. Por que demorou tanto? Um inquisidor e um deus obscuro me atrasaram. Ela respondeu. Agora, rápido! Veremos se posso distrair alguns daqueles colos. Os inquisidores tinham pouca chance de resistir à ruína. Tinham mais estacas que qualquer outra de suas criações emalógicas, e isso os colocava totalmente sob seu domínio. Seria necessário um homem de suprema força de vontade para resistir à ruína, mesmo que levemente, enquanto usava as estacas de um inquisidor.